Ok, gente, vamos então ao último programa dessa série em Tocados TV Crimeia, resgate do jornal Crimeia. Vamos destacar neste último programa, não tem como não destacar isso, né? A importância do jornalismo comunitário aqui no Crimeia Leste. Porque se não tivesse o jornalismo comunitário, a gente não teria entrevistado tanta gente, não teria contado tanta história, né, registrada nos jornais de bairro da região, né? Por isso a gente trouxe nesse jornal A Toca Coletivo 3 edições, histórias resgatadas do jornal Crimeia. Mas isso tudo começou mais ou menos na década de 80, né? Com o jornal Crimelão, era um jornal de bairro que tinha aqui na região, né? Feito pelo Luiz Safal, que hoje é proprietário da Ocus Pocus, do sebo Ocus Pocus, né? E também Luiz Antônio, Allan Kardec e outras pessoas aqui do bairro. Era um jornal mimeógrafo, geração mimeógrafo, era bem diferente, né? Mas é um jornal que teve história aqui no Crimeia Leste, né? Foi importante e que acabou gerando outros jornais, principalmente esse aqui, né? O jornal Crimeia, do saudoso Simval Félix. Ou seja, essa história do jornalismo comunitário, né? O Simval sempre fala que ele ficava vendo aquele jornal Crimelão e resolveu então criar um jornal que foi esse jornal Crimeia. E nesse jornal Crimeia que a gente está resgatando aqui nesses jornais da Toca, né? Esse jornal aqui eu acabei fazendo em homenagem ao Simval em 2018, quando ele faleceu. Tá aqui, ó. Foi um jornal para registrar a importância dele aqui para a história do Crimeia Leste, né? Quer dizer, foi porque ele resolveu fazer esse jornal Crimeia depois da experiência do jornal Crimelão, né? Que foi a primeira experiência, ainda na geração mimeógrafo, que se fez o jornal Crimeia e surgiu nesse processo ainda, durante durante a resistência comunitária, né? Crimeia Resistência Comunitária, criada pelo jornalista e professor Léo Pereira, esse jornalzinho aqui, ó, o Matutina Crimeia, né? Ele, jornal, contava a história, né, da ONG e é mais uma publicação que foi feita na época. Ou seja, o jornalismo comunitário trouxe, então, muita importância para a comunidade, porque foi através dele que a gente conseguiu fazer aí, contar histórias de muitas pessoas, dar identidade para essas pessoas, né? Por isso que a gente fez esse projeto da Toca Coletivo, TV Crimeia, hashtag Intocados, né? A gente começou a trabalhar isso nesse sentido de resgatar essas histórias. Por isso foi criado o Jornal da Toca. Fizemos um projeto e conseguimos aí fazer 3 edições desse jornal. Tá aqui uma que a gente resgatou, né? Algumas histórias. Resgatamos aí a história do João Ferrinho e o futebol de várzea, né? Fizemos matérias sobre os trabalhos da Toca Coletivo, que está aqui no Crimeia Leste, onde ela foi criada. Depois ela teve no setor sul, no Jardim América, mas está aqui no Crimeia Leste agora. E vamos resgatando essas histórias, né? Contando essas histórias do esporte, da cultura e divulgando os eventos da Toca Coletivo. Está aqui esse, o outro jornal que saiu foi esse aqui, outro aqui, ó. Esse outro aqui da Toca, né? Dentro desse projeto da hashtag, fizemos homenagem aí à Dona Maria Parteira, né? A mãe de muitos filhos do Crimeia Leste, foi parteira na década de 60 e 70. Tem matéria do Padre Sérgio também. Então, o Crimeiense faz estudo da Feira da Marreta. São matérias que a gente resgatou e matérias sobre, é claro, os eventos da Toca Coletivo. E trouxemos também a história da Arlene Rocha nessa última edição do Jornal da Toca, né? São 3 edições, né? Fizemos essa edição da Arlene Rocha e o Grupo Sandança de Arte Popular, que na década de 80 foi a primeira experiência de teatro popular. E falando sobre a reta final dos projetos da Toca Coletivo. Tá aí então, aqui, ó, dentro, ficou bem legal o jornalista da Toca, né? Resgatando histórias do Jornal Crimeia, Crônicas do Ricardo está aqui também, Crônicas do Ricardo, histórias do seu Moacir, ou seja, então,
a experiência que começou nas escolas primeiro, aqui, Olga Mansur, tal, jornalzinho de escola, depois uma experiência já na comunidade, que foi o jornal Crimelão, né, que foi muito importante, né, discutir os assuntos da região, tinha cultura, geração mimeógrafo, e posteriormente surgiu aí, a partir de 1985, o jornal Crimeia, né, que foi o jornal idealizado aí pelo nosso amigo Sival Félix, que eu participei de 2010 a 2020, resgatando histórias, contando histórias, fazendo entrevistas e contando a história da comunidade. Então é isso, né? A gente encerra então essa nova etapa dos projetos da A Toca Coletivo, né? A hashtag Intocados e também a TV Crimeia, contando aí a história do jornalismo comunitário, como ele se desenvolveu e como ele foi importante para a formação cultural das pessoas aqui no bairro Crimeia Leste. Então finalizamos este projeto e até uma próxima oportunidade aqui na TV Crimeia. Vamos buscar fazer mais programas com apoio de lei de incentivo ou não, para poder continuar contando a história aqui do Crimeia Leste. Um grande abraço, obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.